Olá, querido amigo, que bom que você está conosco mais uma vez para esse estudo da lição. Estamos já do meio para o final dessa semana, estudando hoje a lição de quarta-feira, com um tema muito importante dentro desse contexto que estamos estudando. E o título é Lidando com a Morte. Talvez dentro do contexto do grande conflito, talvez dentro do contexto das profecias de Apocalipse, esse seja o assunto mais controverso. E muitas vezes perguntamos, né, por que morremos? Por que pessoas boas morrem? Por que talvez crianças que são inocentes morrem? E a lição desse dia ela é bem pontual e traz 3 informações muito importantes para mim e para você. Primeira delas, a morte não faz parte do plano original de Deus. Deus não nos criou para morrer. No plano da criação, a morte não estava incluída. Hoje nós sofremos e morremos porque a morte se tornou uma consequência das nossas decisões. Então, primeiro ponto, Deus não se alegra com a morte. Deus não deseja a morte para os seus filhos. Pelo contrário, Ele se entristece quando um deles morre. A morte não faz parte do plano de Deus. Segunda informação que temos na lição desse dia, a morte é consequência do pecado e o pecado é a desobediência de Deus. Então, na medida que desobedecemos a Deus, o pecado entrou nesse mundo e a morte é consequência do pecado. Então, quanto mais desobedecemos, quanto mais pecarmos, mais a morte se tornará algo natural em nosso meio. Então, aqui um alerta. Nós devemos fugir da desobediência, devemos ser obedientes a Deus, para que possamos viver da melhor maneira possível nesse mundo. Agora, a terceira informação é a melhor de todas. E essa informação diz que Cristo venceu o pecado. Cristo venceu o pecado. Então, se Cristo venceu o pecado, Ele também nos promete, nos garante que um dia sairemos vencedores em Cristo. E se nos entregarmos por completo, se crermos no Senhor Jesus e formos fiéis à Sua palavra, nós um dia então também não morreremos mais. E um dia receberemos o galardão, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Esses dias eu vi uma história muito triste, que foi a história de um pai, saiu nos noticiários, de um pai que jogou o seu filho de uma ponte. Ele manda um áudio depois para a família, de forma muito fria, ele fala o que fez, e aquilo mexeu muito comigo. Eu sou pai de 2 meninos, e eu pensei assim, o que pode levar um ser humano a fazer isso? Talvez ao olhar para isso nós podemos questionar Deus. Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar, sofrendo pelos seus filhos, que estão cada vez mais sendo enganados pelo pecado. E através do pecado no mundo, muitos inocentes têm perdido a vida. Mas lembre-se, Deus não tinha no seu plano inicial a morte como pauta. A morte não faz parte do plano de Deus. Segundo, a morte é consequência da nossa desobediência e da desobediência do mundo a Deus. Mas terceiro, Cristo venceu a morte. E mesmo que passemos por injustiças nesse mundo, um dia venceremos a morte também e moraremos com Ele para todo sempre. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo estudo.